É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, para a gente ouvir um pouco da palavra de Deus. Algumas pessoas já me conhecem, não sei se todas, tem alguns rostos desconhecidos, né? Como é que é o nome? Seu nome? Como é que é? Tá. Caio, não conheci o Caio, prazer, Caio. Outras pessoas também, prazer conhecer vocês. Outras pessoas me conhecem, né? Vivi, Sara, de longa data já, né? Lucas. E queridos, eu creio que Deus queira falar conosco nessa noite. Alisson, Deus quer falar contigo nessa noite. Davi, Deus quer falar. Como é que você sabe meu nome? Fala aí, me falaram, o Jota me falou, não foi revelação agora não, tá? Lucas, queridos, Deus tem uma palavra específica para você nessa noite. Eu queria que os teus olhos e os teus corações, os ouvidos presentes aqui, pudessem estar de fato atentos ao que o Senhor deseja falar. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Amém? Queria te convidar a abrir a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo de número 1. Caio, se você me ajudar, cara, você pode botar na NVI aí. Você consegue? NVI. Lucas capítulo de número 1, iniciando no versículo de número 5. Pastor, obrigado pela oportunidade. Liderança da Juventude, obrigado pelo convite. Muito lisonjeado, é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês nessa noite. Espero retornar outras vezes. Amém? Amém. Lucas 1, 5, ao contrário ali. Amém. Que diz assim, pessoal, acompanha aí comigo. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço do seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, para retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos,
para deixar um povo preparado para o Senhor. Queridos, ao pensar sobre o que iria meditar com vocês nessa noite, me veio justamente esse capítulo de número 1 de Lucas. E quando eu comecei a ler, no versículo de número 5, diz que no tempo do Herodes, ele vem dizer depois que ele era rei da Judéia. E o que é importante a gente, antes de percorrer sobre a leitura que a gente fez, é importante a gente citar. Eu creio que eu poderia falar muito tempo aqui acerca de Herodes, não eu, mas existe muito conteúdo para falar acerca desse rei. Mas eu queria sinalizar a vocês sobre um dos maus feitos de Herodes no tempo em que Jesus nasceu. Diz a palavra de Deus que quando Jesus nasceu, Herodes ficou sabendo que havia nascido o rei dos judeus, e ele pede para matar todas as crianças de até 2 anos de idade, com medo daquele rei crescer, o rei dos judeus crescer, tornar-se maduro, mais velho e tomar o reinado de Herodes. A gente consegue perceber diante disso a crueldade desse rei. A gente consegue perceber diante disso que no reinado da Judéia estava um rei cruel, um rei ímpio, que não obedecia os mandamentos do Senhor, pelo contrário, ele andava de forma totalmente contrária aos mandamentos e aos decretos do Senhor. E o que é importante a gente trazer para as nossas vidas hoje? A gente viu acerca do nascimento de João Batista, de um menino que seria abençoado desde o ventre de sua mãe, ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E é importante a gente olhar para o nosso cenário atual e encontrar que existe uma instabilidade política, sim, existe governadores maus, existem presidentes maus, existe talvez uma liderança de um governo mau, corrupta, mas Deus ainda quer levantar João Batista do nosso meio. Deus ainda quer levantar pessoas que proclamam a palavra de Deus no nosso meio. E você pode ser um João Batista que não vai ser mais o precursor de Jesus, porque ele, e somente João Batista, foi o precursor que abriu o caminho para que Jesus pudesse vir. Mas hoje nós podemos declarar para o povo que está aí fora e para nós que estamos aqui dentro que um dia ele há de retornar para buscar a sua igreja. E existem Joões Batistas que podem ser levantados no nosso meio. Então, querido, eu queria te convidar a dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um João Batista do meu tempo, não para anunciar mais que Jesus vai vir pela primeira vez, mas para anunciar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para anunciar que certa vez ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de toda a sua glória e viveu no meio de homens como eu e você. E hoje o nome dele é exaltado, glorificado nas mais altas alturas, e temos a promessa de que um dia ele há de retornar para buscar a mim e a você, para buscar a igreja do Senhor. E hoje nós somos Joões Batistas para anunciar isso, que a nossa esperança não está naquilo que a gente consegue perceber e visualizar, mas está na esperança de uma vida eterna com o Senhor da glória, de uma vida eterna com Jesus, que uma vez nos amou de tal maneira que se entregou por mim e por você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E hoje nós conseguimos ter a esperança, porque um dia ele morreu a morte de cruz, se entregou no nosso lugar, o seu sangue derramado fez com que a gente cantasse aquela canção diante da cruz. Como é que é aquele refrão? Eu não vou cantar não vou. O véu rasgou, o caminho se abriu, tudo consumado está. Querido, se hoje nós temos esperança, é porque um dia a esperança habitou entre nós, e hoje, crendo nessa esperança, nós temos a esperança da vida eterna. Então, por mais que a gente consiga ver outros reis Herodes, talvez não com tanta crueldade a ponto de
Não sei. Talvez tão cruéis quanto Herodes, mas a nossa esperança não está nos governadores do Brasil, não está na presidência do Brasil, não está na prefeitura, mas está no Senhor, que tem sob seu controle o poder de toda a terra, de todo o céu, e nós podemos esperar confiados nele. E talvez a situação política do nosso Brasil possa nos trazer medo, possa nos trazer tristeza, possa nos trazer dor, mas eu queria te dizer que há uma esperança maior do que todo o cenário político e econômico que está instalado no nosso país. Certa vez, Isaías capítulo de número 6, diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E é interessante a gente perceber que quando morre o rei Uzias, Isaías consegue perceber que não era Uzias que estava sentado no trono, mas era o Senhor Todo-Poderoso. E assim é hoje. Não há nenhum presidente do Brasil, político, não há nenhuma pessoa influente que está sentado no trono de Deus, porque só Ele tem esse trono que governa a minha e que governa a tua vida. E a gente, queridos, consegue caminhar um pouco mais nesse texto, e a gente chega na seguinte afirmação do verso 6, falando sobre Isabel e sobre Zacarias, os futuros pais de João Batista, que diz, leiam comigo, versículo 6 e o 7, vamos ler todos juntos? Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedeceram de modo irrepreensível a todos os mandamentos recebidos do Senhor, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. A gente consegue perceber, volta lá no 6, Caio, vai me ajudar muito hoje, que ambos que Isabel e Zacarias eram justos aos olhos de Deus. Eles obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E o próximo versículo, Caio, ele diz assim, mas, e esse mais me chamou a atenção. E a gente estudando, né, a gente estuda um pouquinho de português, e a gente consegue conhecer que esse mais é uma conjunção adversativa. Cadê o certo? Estou certo, certo? Estou certo. Acho que você não é tão bom em português, é mais matemática, né? Tá bom. Mas a gente consegue perceber que o mais é uma conjunção adversativa. Ele é usado, a gente consegue ver que lá no versículo 6 diz sobre Isabel e Zacarias, ambos eram corretos e justos diante de Deus, mas eles não tinham filhos. Percebem que não há uma sequência lógica. Eles eram justos e corretos diante de Deus. E qual seria o presumível, ou o que você consegue esperar do próximo versículo? E eles eram abençoados, tinham muitos filhos. Não, mas eles não tinham filhos, porque Isabel, mulher de Zacarias, era estéril. E eu comecei a pensar com relação a essa conjunção, né, sobre esse mais, que ele expressa para a gente ideias opostas, e às vezes nós temos uma ideia na nossa cabeça, no nosso inconsciente, lá no nosso coração, de que se nós caminhamos certinhos com Jesus, se obedecemos a todos os seus mandamentos, logicamente, Sara, a gente não passa por dificuldades. Isso às vezes está no coração, enraizado no coração de algumas pessoas, mas não é a verdade. Queridos, a nossa caminhada da fé, ela está aí como a Bibi, e Sara muito bem disseram aqui, que é cheia de percalços, cheia de pedras no caminho, e não necessariamente porque você é fiel à palavra do Senhor, e obediente à palavra do Senhor, que todos os seus desejos serão concluídos e concretizados, porque muitas das vezes os teus desejos não são os desejos do Senhor, não são os planos do Senhor. A palavra de Deus diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E às vezes a gente fica concluindo na nossa vida, nossa Deus, eu estou aqui caminhando tão bem, estou errando quase nenhum dia, e eu não sou abençoado nessa ou naquela outra área, e a gente começa a enxergar, colocar Deus contra a parede,
exigindo bênção, exigindo que ele faça coisas, e não é bem assim, queridos. A gente tem que entender que nós nunca estaremos numa posição em que nós colocaremos o Senhor contra a parede, porque quando nós éramos pecadores, Ele nos amou primeiro, porque a sua graça é atuante na nossa vida, desde quando a gente fazia todas as coisas erradas, desde quando a gente vivia de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a graça dele nos alcançou. Nós estávamos, esqueci o versículo, mas vai voltar na outra hora. Vai voltar. Vivendo de maneira a satisfazer as nossas vontades carnais, mas Jesus veio para de fato romper essa nossa ligação com o pecado, para que nós pudéssemos ter vida nele, pudéssemos ser uma nova criatura. E nós hoje só podemos amá-lo e obedecê-lo porque ele nos amou primeiro, porque ele foi fiel a nós primeiro. E nós nunca podemos nos encontrar nessa posição de: Senhor, o Senhor é obrigado a fazer algo por mim, porque não é. Mas tenha certeza que o que Ele há de fazer é infinitamente maior do que você pode imaginar, do que você pode planejar, do que você pode sonhar. Resolva, decida esperar no Senhor. E esse é o primeiro ponto dessa mensagem, que a obediência de Isabel e Zacarias era uma obediência independente, ou seja, eles não estavam obedecendo ao Senhor de forma dependente das suas promessas, das bênçãos de Deus serem realizadas na vida deles, justamente porque nós lemos que eles eram fiéis à palavra do Senhor, obedientes, mas Isabel era estéril. E a gente consegue perceber que não há um declínio da caminhada deles, não há uma desistência, porque os seus planos, os seus sonhos não foram satisfeitos, pelo contrário, eles permaneciam fiéis aos olhos de Deus, e não havia nenhuma acusação contra eles. Queridos, a gente consegue perceber que não é fácil para nós hoje não termos filhos. A gente percebe a dor das pessoas que caminham nesse dilema hoje, e ainda mais, se a gente olhar lá para o passado, a gente consegue perceber isso ainda de forma mais gritante. A gente consegue verificar que os filhos dos sacerdotes também eram formados sacerdotes, toda a linhagem lá de Arão, e a palavra de Deus diz que Zacarias e Isabel era dessa linhagem, era da família lá de Arão, da geração de Arão. E o fato deles não terem filhos era significar o fim da linhagem sacerdotal daquela família, era significar o fim de uma geração que poderia ser abençoadora, de uma geração que aquele pai sonhava de criar um filho e de também torná-lo sacerdote. E a gente consegue perceber que existe uma dor muito forte, além de um sonho de uma conquista, de uma conclusão, para que eles pudessem se tornar pais. Existia uma dor além dessa paternidade, da maternidade. Era como se fosse o fim daquela família. Para a gente perceber também a importância desse vivenciado, do que a gente já está falando aqui hoje acerca de Isabel e de Zacarias, a gente consegue perceber que existiam duas limitações, lá no verso 7, que dizia que Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Além de Isabel ser estéril, ambos já estavam em idade avançada, ou seja, era quase impossível com que essa promessa, ou melhor, que eles pudessem ser pais um dia, porque eles caminhavam na certeza de que Isabel era estéril, e além disso os anos se passaram e a idade deles se tornou avançada. Querido, quais são as limitações que estão se apresentando diante da tua vida hoje? Qual é a esterilidade que está se apresentando hoje no teu ventre? Quais são os problemas que estão sendo recorrentes na tua caminhada? É a esterilidade? É a idade avançada? Eu queria dizer que isso não é um limitador quando o Senhor deseja operar. Eu queria te convidar a apresentar essas limitações, essas dores, essa idade avançada, essa esterilidade, essa não possibilidade de ter filhos ao Senhor.
que Ele pode realizar milagres. A palavra de Deus diz que desde a antiguidade não se viu, ouvido não ouviu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Resolva, decida hoje esperar nesse Senhor. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Quais são as dificuldades que hoje estão se apresentando na tua vida? Qual é essa esterilidade? Qual é essa idade avançada? Qual é o teu problema? Apresente-o diante do Senhor, que Ele ainda realiza milagres, que Ele ainda opera maravilhas, que Ele ainda é o mesmo Deus da antiguidade, do passado, que realizou milagres. É o mesmo Deus que nós cremos hoje e que ainda opera milagres no nosso meio. Apresente para Ele a tua esterilidade e a tua idade avançada e veja o que Ele pode fazer na tua vida. E é interessante, queridos, que por vezes é necessário que a gente passe por esse tempo da esterilidade e da idade avançada, para entender que as bênçãos do Senhor não são para satisfazer apenas os nossos sonhos pessoais, para entender que o que Deus quer fazer nas nossas vidas não se resume apenas à nossa família, para entender que o que Deus deseja realizar e fazer nas nossas vidas não é para suprir uma necessidade egoísta nossa, mas é para que possamos doá-lo em prol do reino. Querido, a gente consegue perceber João Batista, que foi um grande homem da Bíblia, citado por Jesus como o maior dos profetas, citado aqui no texto que ele desde o ventre da sua mãe seria cheio do Espírito Santo. E eu consigo perceber, pensar com relação a esse texto, que talvez se Isabel e Zacarias não passassem por esse período de esterilidade e da idade avançada, dessas limitações pessoais, talvez eles teriam uma certa dificuldade de entender o chamado de João Batista. Percebam que era natural que quando o sacerdote tinha filhos, provavelmente ele botava lá na escola de sacerdotes, e o filho ia lá obedecendo lá e tal, ia crescendo, ia seguindo talvez os mesmos passos do pai. E nós não, né? Mas os pais que estão aqui presentes, talvez podem ter essa visão, né? De, nossa, quando meu filho crescer, ele vai cursar direito, vai cursar uma engenharia, medicina. E talvez esse não seja o sonho nem do teu filho, né? E às vezes a gente quer limitar os nossos sonhos, os nossos planos, de maneira que a gente tenha o controle de que a gente quer que seja da forma como nós queremos e como nós entendemos. E às vezes é necessário passar pelo processo da esterilidade e da idade avançada para entender que a bênção que o Senhor derramou sobre as nossas vidas não é para nossa própria usufruir, mas é para servir diante do reino dos céus. Querido, as bênçãos que nós recebemos não são para satisfazer as nossas vontades e desejos pessoais, egoístas, muitas vezes. O que a palavra de Deus diz? Que nós às vezes pedimos e não recebemos, porque nós pedimos para o nosso próprio interesse, mas quando nós passamos pelo processo da esterilidade, talvez eu cuspa em você, tá, Jonathan? Quando nós passamos pelo processo da idade avançada, a gente começa a entender que não é apenas sobre os nossos planos, não é apenas sobre os nossos sonhos, mas é sobre o que o Senhor deseja realizar nas nossas vidas. É sobre o João Batista que Ele quer gerar nos nossos corações, nos nossos ventres, não para que ele seja ensinado na escola sacerdotal e cresça assim como eu cresci, não, mas para que ele siga o desejo e a vontade do Senhor. E às vezes a gente precisa passar por processos na nossa vida para entender que os Joões Batistas não são moldados por nós, mas eles são criados e gerados por Deus, para que ele possa ser frutificado diante do reino dos céus. Queridos, a gente falou, tem água? Esse aqui é para beber? Caramba, eu gostei desse papelzinho, cara. Segundo, a gente começou falando sobre uma obediência independente, que Isabel e Zacarias obedeciam independente do sonho dele, do sonho do casal ser concluído na vida deles, mas eles permaneciam fiéis
e obedientes à palavra do Senhor, uma obediência independente. E a gente segue para o próximo ponto, e a gente fala sobre uma obediência constante. Caio, versos 8 e 10. Queridos, vamos ler juntos, versos de 8 a 10. E diz: certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. volta lá, Caio, no verso 8. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, consegue perceber aí que não é uma ocasião especial no sentido de ser atípica, por exemplo. Talvez seja rotineiro a gente pregar na nossa própria igreja, né, pastor? Porque a gente está ali caminhando, mas uma situação atípica, quando a gente é chamado para pregar fora, por exemplo, eu aqui, é uma situação atípica para mim. Eu estou convidado para pregar numa outra igreja que eu não tenho costume. A gente consegue perceber que certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Era o que ele fazia, era rotineiro para ele, era o que ele estava acostumado a fazer quando ele estava de serviço. E no próximo versículo, a gente consegue perceber que ele foi escolhido, no verso 9, Caio, ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Então até aí, tudo bem, normalidade, né? Está seguindo a rotina dele ali normal, nada de nossa, estou fazendo algo diferente da minha rotina. E eu consegui perceber a importância disso. A obediência constante é sobre caminhar com o Senhor no nosso dia a dia. A obediência constante não é só sobre ser cristãos quando nós estamos reunidos aqui, é claro que também, mas é sobre sermos filhos de Deus quando estamos no nosso trabalho, é sobre sermos filhos de Deus quando nós estamos lá na nossa faculdade, é sobre anunciarmos o reino de Deus, talvez nem de forma falada, expressada com nossas palavras, mas de forma vivida por nós, quando nós estamos vivendo no nosso ambiente comum, no nosso ambiente que a gente está habituado, no nosso ambiente que a gente está acostumado a fazer. E a constância na caminhada com Deus é algo que precisa ser vivida na minha e na tua vida. A gente consegue perceber, queridos, que uma caminhada constante com Deus é ser grato diariamente pela presença dEle. Saber, Sara, saber, Rafaela, Jonathan, que quando você está caminhando lá para o metrô, quando você entra lá no metrô lotado, Deus está ali contigo, está te acompanhando, cara, porque o Espírito Santo de Deus mora no teu coração, e a gente reconhecer isso, que em todo tempo o Senhor me acompanha, de que em todo tempo eu preciso ser grato, de que em todo tempo na minha rotina, nas coisas que eu faço diariamente, o Senhor me acompanha, o Senhor está comigo. E como é importante a gente caminhar nessa constância, de sabermos e reconhecermos que nós não somos crentes apenas na igreja, mas nós somos crentes na nossa casa, no nosso quarto, na nossa sala, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho. Nós somos crentes. Nós somos filhos de Deus e carregamos a luz dele por onde quer que nós andarmos. É interessante que às vezes essa rotina é um pouco exaustiva para a gente. A gente consegue perceber que por vezes nós temos dificuldade em nos relacionarmos com o Senhor e com a sua palavra diariamente, de uma forma rotineira. Quando a gente chega cansado, ou quando a gente acorda mais cedo para ir para o nosso trabalho e a gente abre a palavra do Senhor e lê os versículos que falam aos nossos corações, que nos alimentam diariamente. Às vezes isso é um pouco pesado para a gente, o sono às vezes quer fechar os nossos olhos. Mas, querido, eu queria te convidar e te incentivar que nesse ano, normalmente a gente faz promessas, né, para o homem que está entrando, quando a gente está passando a virada de ano, a gente fala: nossa, eu vou entrar na academia. Eu não entrei ainda em janeiro, mas já é fevereiro, né? Talvez março.
eu vou entrar para a academia e vou começar a malhar, e eu queria que um desses teus objetivos, do teu planejamento, fosse se relacionar de forma profunda e séria com o Senhor e com a sua palavra. Eu já decidi, querido, que nesse ano de 2023 será o ano de mais intensidade em relacionamento com Deus e com a sua palavra. Eu queria que você também fizesse essa promessa para você mesmo, sabe? De Deus, eu quero me relacionar mais fundo com a tua palavra do que eu me relacionei no ano de 2022, do que eu me relacionei no ano de 2021, de 2020. Senhor, eu quero diariamente receber a porção da tua palavra. Eu quero ser aquilo que o salmista diz esqueci. Feliz é o homem, bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Querido, eu quero ser esse homem no ano de 2023, que você queira ser essa mulher bem-aventurada, que você queira ser esse homem bem-aventurado que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, e se compromete em receber da porção dele diariamente na sua vida. Caminhar constantemente às vezes é um pesar para a gente. Caminhar constantemente e saber que, puxa vida, estou escalando no louvor de novo. De manhã, não dá cedo, tem que ficar lá depois no ensaio. Chegar mais cedo, né? Você chegou mais cedo, 17 horas, puxa. Querido, que esse não seja o sentimento do teu coração, que quando você caminhar para cá, quando você caminhar para fazer o serviço ao reino, e você fala, bem-aventurado eu sou por conta disso, feliz eu sou por poder servir ao Senhor na igreja dele, feliz eu sou por servir ao Senhor na igreja, feliz eu sou por pregar a palavra dele na igreja, feliz eu sou por acordar cedo para ir para a EBD, feliz eu sou por caminhar com o Senhor da palavra dia após dia, feliz eu sou. Que privilégio, querido, você caminha com o Senhor, o Criador dos céus e da terra, você é chamado por Ele para servir. Que privilégio, que privilégio. E às vezes acontece comigo também, em nome de Jesus, esse sentimento saia dos nossos corações, e que caminhar constantemente com o Senhor não seja um problema para nós, seja um privilégio para as nossas vidas. Terceiro, queridos, e último ponto, eu queria falar sobre uma obediência que gera frutos em tempo e fora de tempo. Versículo de número 11 diz assim: então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi. A gente falou que Zacarias e Isabel tinham qual problema? Esterilidade. Qual era o outro problema? Idade avançada. Você acha que Zacarias orava ainda para ter filhos? Eu acho que não. Eu acho que essa oração foi a oração que ele fez talvez há anos atrás. Sabe aquela oração que a gente nem se recorda mais? Deus ainda pode ressuscitá-la no teu coração. Talvez não apareça o anjo Gabriel para falar: Rafael, essa oração foi ouvida. Que oração? Aquela oração. Lembra quando vocês clamavam dia após dia? Quando os seus joelhos se dobravam e clamavam ao Senhor, pedindo: Senhor, dá-me um filho, dá-me um filho, Senhor. Mas a oração, no decorrer dos tempos, dos anos, não foi atendida. Mas eu queria te dizer que hoje, Zacarias, com a idade avançada, com a esterilidade, a sua oração foi ouvida. Ah, querido, talvez você tenha desistido já daquela oração, sabe? Talvez a tua esperança tenha, a esperança se adia, mas adoeceu o coração. Mas o desejo concluído é como árvore de vida. Essa árvore de vida quer ser brotada no teu coração nessa noite.
Talvez não apareça o anjo Gabriel aqui, mas talvez eu, enviado pelo Senhor, queira dizer e afirmar para o teu coração: a tua oração está sendo ouvida. O salmista Davi diz: ouve, ó Deus, a minha súplica e se atenta à minha oração. Às vezes a gente não tem a resposta no tempo que nós queremos e entendemos que é o tempo certo, mas nós, certa vez, nos encontraremos com o Senhor, ou talvez teremos uma certeza nos nossos corações, de quando vemos algo sendo concretizado, de termos a certeza: a sua oração foi ouvida, a sua oração foi ouvida, aquela oração que talvez você nem esperava mais, ela foi ouvida, foi concretizada, foi ouvida, foi ouvida, foi ouvida. Uma obediência, queridos, que é vivida constantemente, mas que gera frutos em tempo e fora de tempo. Uma vida de relacionamento com Deus que gera frutos em tempo, que a gente entende que é o adequado, mas também gera tempo, gera frutos no tempo que a gente acha que nem era mais para gerar, porque a idade já está avançada e a esterilidade já é sabida por eles, mas a oração deles foi ouvida. No ano de 2017, eu fazia um curso de jovem aprendiz lá no centro. O Rexinha vai entrar agora num dos cursos de jovem aprendiz. É muito chato, é muito chato. Mas algo de bom eu tenho para relatar. A professora instrutora, mediadora, que chamava, ela pediu para que as pessoas, os estudantes lá, os jovens, escrevessem o que eles desejavam ou o que eles esperavam para a vida deles depois de 5 anos. E ela fez uma promessa: olha, depois de passar esses 5 anos, eu vou enviar a carta para casa de vocês, e vocês vão ler a carta. Querido, passou o primeiro ano, eu escrevi a carta, né, lá como ela pediu. Acho que no dia seguinte eu já nem lembrava da gente da carta, muito mais no ano seguinte. Mas semana passada, não, semana retrasada, chegou uma carta lá no meu correio. Que isso? Aí com a minha letra, né, Júlio Alto, 2017. Aí eu abri aquela carta, aí eu escrevendo para mim, né, em 2017, para eu ler hoje: eu encontrei a mulher da minha vida. E daqui a 5 anos eu quero estar casado com ela, estar na nossa casa, ter concluído a faculdade e estar no emprego estável. Querido, eu nem mais me lembrava que eu havia escrito essa carta, mas tudo aquilo que eu escrevi foi concretizado. Eu queria te incentivar a escrever hoje no teu coração, a relembrar daquilo que pode te dar esperança, a trazer à memória aquilo que pode te dar esperança, a escrever hoje. Talvez você nem se lembre amanhã, ou ano que vem, ou daqui a 2 anos, o que você pediu para os próximos 5, mas quando você chegar lá e ver, e olhar, e se deparar, e dizer: eu tenho motivos para ser grato ao Senhor, de afirmar como o salmista certa vez afirmou: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito, de olhar para o que foi escrito por nós e esquecido, para as promessas que nós queríamos que fossem concluídas, e olhar, foram todas concluídas, ou talvez não foram todas concluídas, talvez tenham promessas a serem cumpridas, mas saber que o Senhor, dia após dia, tem acompanhado a tua vida, de saber que Ele não tem deixado que os teus pés vacilem, de saber que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele está contigo, de saber que ainda que haja adversidades, Ele ainda está contigo, de saber que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Querido, eu queria te convidar a começar a escrever, talvez o que você queira que seja realizado daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, e ver a operação do Senhor que ainda realiza milagres, e vivenciar talvez aquela oração que você esqueceu que tinha pedido e clamado,
e hoje você consegue vivê-la, presenciá-la e caminhar junto com a promessa de Deus cumprida na tua vida. Para finalizar, queridos, lembrando, a gente falou sobre uma obediência independente, falamos sobre uma obediência constante e falamos sobre uma obediência que gera frutos em tempo e fora de tempo. Eu queria só relatar para vocês como é que começou a surgir essa mensagem. Estava eu na padaria ali de Inhaúma, aquela de esquina ali, sabe, nova, no intervalo do curso que eu estou fazendo ali perto. Aí eu já estava, poxa Deus, fala comigo para que eu possa trazer uma palavra lá para o pessoal da Batista, para as pessoas que estarão lá, já lendo a Bíblia e orando no decorrer da semana. E eu parei para fazer essa leitura que eu e a Rafaela já tínhamos feito na mesma semana e tinha me chamado muita atenção. E eu comecei a ler ali naquela padaria sobre a promessa de Deus, sobre Gabriel chegando lá, falando para Zacarias: ó, você vai ter um filho, a sua oração foi ouvida. Falando para Zacarias: olha, você não vai dar nem o nome do filho, mas vai ser João. E eu comecei a ler aquela palavra, essa palavra que a gente falou hoje. E quando eu olho para minha frente, a caixa, a atendente lá, estava grávida. Eu falei: meu Deus, é mistério. É mistério. Aí eu comecei a falar: poxa, naquele ventre ali também pode nascer uma criança que dê frutos, que dê alegria, assim como o Gabriel falou aqui, dê alegria para a família deles, para as pessoas que estariam perto dele, e além, acima de tudo, ser grande. Caio, lá no verso 14, me ajuda aí. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. 15 dias, Caio, pois será grande aos olhos do Senhor. Aí eu olhei para aquela mulher ali, lendo isso aqui, falei: poxa, aquela criança ali também pode ser uma criança que dê alegria para aquela família, também pode ser uma criança que seja, acima de tudo, grande aos olhos do Senhor. Aí eu falei: eu vou procurar uma oportunidade para falar com ela. Eu sou tímido. Não. Eu tenho dificuldade de falar com essas pessoas que eu não tenho um convívio, né, maior. O meu sogro, o pai da Rafaela, ele fala com todo mundo. Ele conversa, sabe aquelas pessoas? Eu acho que ele está ficando velho. Não fala isso para ele não, Gabriel. Sabe aquelas pessoas que estão na fila do mercado e começa a trocar assunto com a pessoa da frente? Pô, o feijão tá caro, né? Pô, o açúcar viu como aumentou? Querido, eu não estou te... Desculpa se eu te chamei de velho também, tá? Você não é velho não. Eu também faço isso, brincadeira. Mas eu sou mais fechado, né? Se alguma pessoa falar: pô, realmente, acabou, monossilábico. Pô, de fato, é verdade. E tem pessoas que têm essa facilidade, né, de interagir, de conversar com outras pessoas. Mas eu falei: eu vou falar com aquela mulher. E eu vou ver, cara. Quem sabe? Cheguei lá, quando eu fui pagar a conta, falei: nossa, você está grávida, né? Não. Mole barrigão. Eu cheguei perguntando: tá, quantos meses? Ah, estou com 7, vou fazer 8. Aí eu falei: legal. Aí a minha segunda dúvida era menino ou menino, certo? Vai ser de acordo aqui com o que eu estava lendo, querido. Mas e aí, é menino ou menina? Aí ela: é menino. Meu Deus, é mistério. E para minha surpresa, quando eu perguntei o nome do menino, qual que era o nome? Brian. Eu falei: meu Deus. Se eu fosse talvez tão audacioso como o meu sogro, eu falava: pô, não bota Brian não, bota João. Mas eu falei: não, que Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe a vida dessa criança. Queridos, Deus também quer fazer que frutos sejam gerados no nosso coração. E entendermos que precisamos passar pelo processo de enjoo, quando estamos
quando a mulher está grávida, né? Passar por noites mal dormidas, passar por dias de adversidades. Eu fico imaginando aquele barrigão, qual lado que vira para dormir? Não tem, dorme, né, de bruça, né? É bruça? Dorme de barriga para cima. Mas, quando a gente chega lá no final do processo, e essa mãe dá à luz, ela, além das dores de parto, né? Ela vê a criança e olha, meu Deus, eu passaria por tudo isso de novo. Talvez não. Pô, mas valeu a pena passar por isso. E assim também pode ser para a nossa vida, de passarmos pelos processos, passarmos pela gestação. E no final, quando for concluído o desejo de Deus nas nossas vidas, nós iremos a olhar e dar graças ao Senhor e dizer: Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Se coloca de pé. Talvez a tua oração, querido, já possa ser uma oração entristecida consigo mesmo, sabe? Justamente porque o teu pedido não é concluído. Mas eu queria dizer que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para colher, há tempo para plantar e há tempo para colher. Há tempo de viver o processo e há tempo de viver o propósito. Então permaneça confiante de que o Senhor está contigo. Permaneça confiante de que Ele não te abandona. Ele não te abandonará. Mas Ele está contigo todos os dias da sua vida. Ele está comigo e com você todos os dias da nossa vida. E eu queria te convidar a gerar expectativa.